dia a todos os presentes, obrigado pela presença, né? Pelo comparecimento. Bom dia aos nossos internautas da Aurélio Robles e da comunitária Vida Nova, né? Eu convido a todos, antes de iniciarmos a nossa palestra, fecharmos os nossos olhos, agradecermos a Deus por mais um domingo, né? Hoje, o último domingo de outubro, né? Terminamos mais um mês. Que tudo possa transcorrer conforme o previsto, sob as bênçãos do nosso Mestre Jesus e a assistência dos seus prepostos, nossos espíritos amigos, anjos da guarda, e nada sem a supervisão de Deus nosso Pai. Que sejam todos bem-vindos, que essa paz que agora sentimos possa se espalhar por todos aqueles que estão nos vendo, ouvindo, e que a espiritualidade possa ajudar para entendermos aquilo que vamos falar na manhã de hoje. Ser todos conosco, Divino Mestre, se conosco, abençoa nossos propósitos, que assim seja. Bem, hoje nós vamos suprir o que não fizemos no domingo passado. No domingo passado estávamos escalados, mas tivemos um pequeno mal-estar e preferimos passar para o companheiro Valdir, né? Hoje, graças a Deus, não estamos lá 100%, mas muito melhor do que estávamos no domingo passado, né? Então, vamos rogar a espiritualidade amiga que, sob a égide de Jesus, nos assista para que nós possamos levar aquilo que nos propusemos na manhã de hoje. Nós estamos dando continuidade ao Livro dos Espíritos e hoje nós vamos iniciar o capítulo 9 da segunda parte, né? Que fala da intervenção dos espíritos no mundo corpóreo, no mundo corporal, né? Depende da tradução, às vezes um fala corpóreo e outro corporal, mas é a mesma coisa, né? O significado é o mesmo, né? Hoje nós vamos falar da intervenção dos espíritos na nossa vida, né? Nos nossos atos. Vamos conversar sobre isso, sobre a penetração dos espíritos em nossos pensamentos. Será que eles interferem em nossos pensamentos? Vamos ver. Começamos pela questão 456, que pergunta: os espíritos veem tudo o que fazemos? Vamos ver o que os espíritos responderam a Kardec. Podem ver, pois constantemente vos rodeia, mas cada um só vê as coisas que dá atenção, não se ocupando com as coisas que lhes são indiferentes. Então os espíritos podem ver, nós estamos dizendo dos espíritos de um modo geral, né? Eles podem ver o que nós estamos fazendo. Eles veem, mas nem tudo lhe dá atenção, nem tudo lhe interessa. Os nossos atos são coisas particulares nossas, e eles não interessam, não dão atenção. E como nós vamos ver para frente, os bons nos ajudam. Aqueles levianos dão risada do que nós fazemos, né? Ou procura às vezes até nos atrapalhar. Vamos lá. Questão 457. Os espíritos podem conhecer nossos mais secretos pensamentos? Será que eles conhecem o nosso pensamento? O que nós estamos pensando? Muitas vezes conhecem aquilo que desejarias ocultar de vós mesmo,
nem atos, nem pensamentos lhe podem ser dissimulados. Nós achamos que estamos sozinhos. Estou sozinho, que eu posso fazer isso, eu posso fazer aquilo. Quando nós pensamos que estamos pensando, não estamos pensando só, estamos conversando às vezes com essa espiritualidade. Estamos falando com ele, estamos contando para ele, olha, eu vou chegar lá no centro, eu vou só falar isso. Não vou ligar para fulano, a espiritualidade já conhece algum bibi e se eu pensei mal de alguém, ela pode chegar e dizer, ele não simpatiza com você, ele está fingido, e a pessoa, daí nascerem as desconfianças que muitas vezes nós não sabemos por que eu estou desconfiado. Infelizmente, os bons procuram nos dissimular desses pensamentos maus, né? Tirar esses pensamentos negativos. Mas os nossos inimigos, aqueles que querem ver o circo pegar fogo, soltam bibibi para mim e para o outro, né? Então, cuidado que nós temos uma nuvem de testemunhas ao nosso redor, como disse Pedro, né? Questão 457A. Sendo assim, parece muito mais fácil, né? Parece mais fácil ocultar qualquer coisa de uma pessoa viva do que escondê-la dessa mesma pessoa depois dela morta? Será? Eu posso esconder meu pensamento de vocês aqui, né? Mas se um desencarnar, ele vai olhar e falar, né? Vamos ver o que os Espíritos falaram antes, né? Certamente, e quando vos julgais escondido, muitas vezes tende uma multidão de espíritos que vos observam. Aquela coisa que o Pedro disse, cuidado, tendes uma multidão de testemunhas. Nós pensamos que estamos só, né? Que estamos escondendo alguma coisa de alguém. Por que os espíritos leem os nossos pensamentos? Será que eles são bisbilhoteiros? Até pela curiosidade pode se tornar bisbilhoteiro. Mas é uma faculdade que os espíritos têm. Aliás, que nós espíritos temos. É que nós temos para pensar, para falar, os nossos órgãos físicos. Os espíritos, a linguagem dos espíritos é o pensamento. Então, por essa razão, eles escutam os nossos pensamentos. Eles ouvem o que nós pensamos. O nosso pensamento parece que ser uma coisa só nossa, que só nós sabemos, não é verdade. Certa vez, a Joana de Ângeles combinou com o Divaldo que ia levá-lo para conhecer alguma particularidade no mundo espiritual, na reunião do Espírito. Mas falou assim, mas faça silêncio. Quem conta isso é o Raul Teixeira. Divaldo calou. Mas de repente a Joana de Ângeles grita, silêncio! Ele diz, mas eu estou em silêncio. Seu pensamento está divagando muito. Cuidado com o que você pensa. Então, o nosso silêncio tem que ser em pensamento. Nós temos que correr. É impossível nós pararmos de pensar. Isso é uma verdade. Nós não paramos de pensar. Só que se nós não paramos de pensar, pensamos nas coisas boas, se vamos participar de uma reunião, não ficamos fazendo conjectura do que vai acontecer lá, imaginando o que vai falar, o que eu vou falar. Vamos pensando para que tudo transcorra bem e que na hora, se formos chamados a intervir, que sejamos inspirados, que tenhamos bom pensamento, mas não queiramos adivinhar
o que vai acontecer pela frente. Porque é a mesma coisa, isso serve para os médios, viu? Eu vou fazer uma advertência para aqueles que são médios. Fazer uma advertência não, falar daquilo que nós pensamos. Por exemplo, eu sou um médio. Eu penso, bom, hoje eu vou dar uma comunicação. Ah, vai vir fulano, ele vai falar isso. Nós imaginamos aquela comunicação antes do momento da reunião, antes do Espírito se incorporar. E sabe o que pode acontecer? Pode ser que aquele Espírito nem se incorpore, nem se chegue perto de nós, mas nós formamos mentalmente, articulamos a comunicação, e vem o Espírito, não sei o que, isso. Não tem Espírito nenhum. Infelizmente acontece isso, gente, não tem Espírito nenhum, porque o médium articulou aquela comunicação pelos pensamentos. Então, pensemos, façamos silêncio, e principalmente naquilo que se refere à espiritualidade, aos espíritos, porque pode acontecer um outro caso também. Pode acontecer que nós imaginamos que é o espírito do nosso amigo, o espírito tão querido que vem falar. Como os pensamentos são lidos pelos nossos espíritos não muito simpáticos, aqueles espíritos que não nos querem bem, eles simulam uma comunicação também, porque nós estamos sintonizados naquilo. O médium precisa ser neutro. E no que se refere à espiritualidade, a imaginar o que os espíritos estão imaginando, é importante que façamos esse silêncio. Não coloquemos nada. Seja feito o que Deus permitir. Seja feita a vontade de Deus. Não antecipemos, né? Questão 458. Que pensam os espíritos que estão ao nosso redor e nos observam? Que será que pensam os espíritos que estão ao nosso redor e nos observam? Vamos lá, aí vai entrar naquela questão que eu já até adiantei. Depende. Os espíritos levianos riem dos pequenos aborrecimentos que vos causa e zomba das vossas impaciências. Então os espíritos levianos, eles dão risada, porque eles não estão aí nem aí com a responsabilidade. Então os pequenos aborrecimentos, os pequenos distúrbios que eles nos causam, eu estou pensando isso, vai acontecer isso, eles dão risada, porque não é nada daquilo, né? Ou pode ser que seja, mas nós estamos sofrendo por antecedência, por antecipação, né? Então eles dão risada e vê quando nós ficamos impacientes, quando eles provocam alguma coisa que não dá certo, e a gente tem muito disso, muita coisa que não dá certo, nós nos irritamos. E essa irritação é um prato cheio para eles, né? Eles deitam e rolam, como se diz aí na gíria, sobre as nossas bobagens, as nossas pequenezes, né? Agora os espíritos sérios lamentam as vossas imperfeições e procuram ajudar-vos. Então nos liguemos ao Espírito bom. Eu não sei o que vai acontecer, mas os bons espíritos vão me ajudar e na hora certa eles vão me ditar o que preciso fazer. Eu estou numa situação difícil, vou ligar aos meus bons espíritos que, em nome da espiritualidade maior e de Jesus, nosso Mestre, vem me ajudar, vem me favorecer. E vou confiar, né? Mas mesmo assim eu vou analisar os pensamentos que vêm pela minha cabeça, porque eu sou suscetível de ser
assediado por um espírito infeliz. Então vou analisar, é isso? Que pensaria fulano sobre isso? Será que ele pensaria isso? Né? Então é bom a gente analisar os nossos pensamentos. Por isso que Jesus disse, vigiai e orai. Primeiro nós temos que vigiar, cuidar das coisas, analisar os nossos pensamentos. Quando estivermos confusos, não soubermos se aquela decisão é correta, se aquele pensamento é edificante, aí façamos a nossa prece, esperemos que virão as respostas corretas para aquilo que nós estamos vendo. Entendido até aí? A nossa exposição hoje vai ser pequena, viu? A influência oculta dos nossos pensamentos e atos, né? Aqui é apenas o subtítulo, porque agora nós vamos entrar no outro subtítulo. Mas eu vou só fazer duas perguntas a respeito disso. A 459, os espíritos influem em nossos pensamentos e atos? Bom, nós já praticamente até agora que já respondemos tudo isso, né? Tudo isso. Então vamos ver se os espíritos confirmaram o que nós estamos falando, se nós não falamos asneira, né? Muito mais que imaginais, pois frequentemente são eles que vos dirigem. E daí? Então eles influenciam muito mais do que nós pensamos. Constantemente, se nós demos no pensamento uma linguagem, um diálogo aberto para a espiritualidade, é provável que nos nossos pensamentos nós tenhamos influência. Por isso, vigiar, vigiar e vigiar os nossos pensamentos, ter os bons pensamentos. Nós alimentamos tanta bobagem, falamos tanta bobagem durante o nosso dia, ou durante qualquer conjectura, qualquer situação, qualquer diálogo com a pessoa. Eu estou aqui conversando e pensando, mas o que ele falou eu não falo, né? Mas eu fico pensando, fazendo minhas hipóteses, minhas deduções, muitas vezes não sadias, né? Ou quase nunca sadias, né? Eu fico fazendo essas hipóteses, essas conjecturas, né? E estou sendo influenciado. Aí o Espírito responde, é mesmo, ele está falando isso aí por isso. Já me joga caraminhola na cabeça de novo. Então, hoje eu tirei para falar dessa importância dos nossos pensamentos, do nosso diálogo com os Espíritos, de cuidarmos, de nos vigiar. Por isso eu preferi fazer hoje uma exposição bem curta, mas falando para que isso fique bem claro o que nós pensamos. (460) Além dos pensamentos que nos são próprios, haverá outro que nos são sugeridos? Também eu já praticamente respondi essa pergunta, né? Apenas a gente vai confirmar com os espíritos. Vossa alma, eu coloquei aqui, separado nossa, porque ele fala vossa, mas entendamos como nossa alma, né? Ou que somos nós que pensamos, nós somos alma, né? Somos espíritos encarnados, por isso chamamos almas. No dia que desencarnarmos, seremos espíritos, simplesmente espírito. Então, eles responderam, vossa alma é um espírito que não ignorais e que vossa alma é um espírito, né? Então, já temos somos um espírito falando, né? Que não ignorais que muitos pensamentos vos ocorrem ao mesmo tempo.
vos ocorre ao mesmo tempo sobre o mesmo ponto e frequentemente bastante contraditório. Pois bem, nele há sempre um pouco de vós e um pouco de nós. Isso vos deixa na incerteza, porque tendes em vós duas ideias a se combaterem. Então, o que eu queria falar de espírito dos pensamentos de espírito até agora, porque depois nós vamos entrar em outras perguntas que já muda um pouquinho o foco da conversa. Então vamos deixar isso para a próxima, para o nosso encontro. Mas nós temos aí as ideias, esse conflito. Aí é aquilo que eu falei agora há pouco. É a questão de nós orarmos, pedirmos, raciocinarmos, porque se Deus permite que essas ideias venham, é para que nós aprendamos a filtrar. Depois, no próxima exposição, nós vamos ver como distinguir o nosso dos pensamentos que nos são opostos. Mas isso vou deixar para você, daqui 5 semanas a gente volta falando sobre isso, né? Mas a gente vai entrar agora numa questão muito importante. Eu vou dizer referência do Novo Testamento, porque eu fui pensar só coisa do Novo Testamento, né? Então, eu quero dizer o seguinte, é bom a gente repetir isso. O Espiritismo não é uma doutrina divergente de nenhuma doutrina. Quer dizer, não foi por não concordar com esta ou com aquela doutrina, não concordar com a católica ou com protestantes, né, do mundo cristão, não foi por isso que se formou a doutrina espírita. E nem foi por não concordar com a Bíblia, nenhuma divergência com os textos bíblicos. A doutrina espírita nasceu da observação dos fatos, melhor dizendo, né? Nasceu da observação dos fatos. Sempre é bom a gente lembrar, a gente já falou isso aqui N vezes, muita gente já falou isso aqui, todos nós que expusemos já falamos. O Espiritismo, como nasceu o Espiritismo? Os fatos espíritas, os fenômenos espíritas, a interferência, como nós vamos ver, do mundo espiritual no mundo corpóreo, sempre houve, sempre existiu. Porém, se passou por pelo menos 1.900 anos do tempo do cristianismo de Cristo para cá, sem se dar muita importância para isso. E as religiões procuraram, de um modo geral, ocultar. E tanto que nós passamos por certas crises na história da religião, que aquele que falasse que estava sendo assediado por um espírito, era condenado como bruxo, como feiticeiro, e era condenado às masmorras, condenado à degola, ou condenado às fogueiras santas, né? Condenado ao suplício, à prisão perpétua ou ao suplício de um modo geral, porque não se admitia a interferência dos espíritos. E os espíritos vieram buscar. A gente lembra que no capítulo 14 do Evangelho de João Evangelista, ele disse assim: não se perturbeis o vosso coração, o vosso sentimento, eu estarei convosco até o final do mundo. Mas eu me vou, mas não vos deixarei órfãos, porque eu rogarei meu Pai, e Ele enviará para vocês o Paracleto, ou Paráclito, é uma palavra que diverge das pronúncias. Que é o Espírito da verdade, o Espírito de verdade. E esse
eu rogarei ao Pai e Ele enviará em meu nome. Quando vier esse Espírito, esse Santo Espírito, muitas traduções dizem Espírito Santo, mas não é Espírito Santo, é Santo Espírito, que muda totalmente o sentido. É um Espírito do bem, um Espírito perfeito. Quando Ele vier, Ele vos ensinará toda a verdade e vos fará lembrar tudo o que eu tenho dito. Se Jesus falava que enviaria esse Espírito para nos falar toda a verdade, porque Ele diz, tenho muitas coisas para vos falar agora, mas não podeis suportar aqui. Quando vier o Espírito de verdade, Ele vos dirá todas as coisas e vos fará lembrar tudo que eu tenho dito. Bom, se Ele não falou, porque tinha muita coisa. Então não podemos ignorar que além dos ensinamentos de Jesus, haveria outro que nós só aprenderíamos, só assimilaríamos quando tivesse amadurecido, quer pelas experiências, quer pelos conhecimentos da ciência. Nós estaríamos aptos. Então Ele vos falará. Mas, como nós dissemos agora há pouco, a religião proibiu. E quem era condenado às masmorras, à fogueira, aquele que se falasse médium, né? Aquele que falasse, que conversava com os espíritos. Porque a religião sempre se arvorou, né? Dona da verdade. Sempre se autodenominou representante de Deus. Então, quem falasse coisa diferente, e como não podia dominar os espíritos, queimavam os médios. Essa é uma verdade. Assim sendo, passado quase 2000 anos, 19 séculos, os espíritos, a espiritualidade amiga falou assim, está na hora do homem despertar, vamos bater na porta dele, vamos bater nas portas, nas janelas dele, para dizer isso. Foi assim que, no ano 1848, em Hydesville, as irmãs Fox conversaram com aquele mascate que tinha sido assassinado e tinha sido enterrado e levantado paredes falsas ali, porque ele tinha sido enterrado no porão da casa, né? Porão da casa. E eles entraram em contato. Veja, então admitia-se a comunicação do diabo, mas não se admitia a comunicação de espírito. Como se existisse o diabo? Porque se o diabo existisse, gente, tal como é descrito, existem espíritos que se arvora diabo e que são piores do que aquilo que nós podemos imaginar, que se imagina do diabo. Só que com uma diferença, eles não são condenados, espíritos eternamente maus. São espíritos que estão temporariamente na ignorância e fazem 1001 coisas. Eu estou lendo um livro que o Olinto me emprestou, mais que livro, e conhecimento. Tanto é que eu estou escrevendo uma matéria sobre mediunidade a respeito desse livro, que se chama Almas Decaídas, né, Materializadas. Eu acho que é mais ou menos, eu inverto o título dela, né? Então, aquele nos fala de coisas que os espíritos fazem que arrepiam os cabelos, viu? Mas eles não estão sendo materializados, nesse livro, eles não foram materializados por simples curiosidade do homem, é por missão do homem. É uma coisa que acontece no Lar Frei Luiz, eles têm uma casa, pasme, uma casa lá, não sei se é Alto de Copacabana, onde que é, no Rio de Janeiro, no meio da floresta, onde eles fazem sessão para a comunicação desses espíritos. Então é difícil. Então ela está ali porque tem aquela casa, segundo diz o Frutuoso lá, como que é o nome? O Paulo César Frutuoso, ele diz aí, ela recebeu uma missão de levantar esses espíritos. Eles ameaçam, eles fazem, falando da influência,
Eles fazem horrores, atacam o presidente, atacam os médios, atacam tudo, quebra às vezes o templo, a sala de reunião mediúnica, porque eles não querem ser desvendados, mas eles estão sendo desmascarados para ser recuperados, porque esses espíritos decaíram tanto que eles perderam até a forma humana, eles parecem mais monstros. Eles fotografaram, mas ele não publicou as fotos, não. Eu estou quase no final do livro, viu, Lida? E gostei muito. Mas, nós estávamos dizendo, então esses espíritos comparecem. E lá no livro, no ano de 1848, uma das irmãs Fox, eram duas mocinhas, resolveram conversar com eles. Então, o que elas pedem lá? Tem versões que às vezes mudam a palavra. Ela pergunta assim, olha, uma das meninas, menina de 15, 16 anos, elas têm uma sensibilidade que ela pergunta, irmão pé rachado. Por quê? Acreditava-se que o diabo tem um pé de bode. Não é aquele pé de bode de andar antigamente, não. Pé do animal mesmo, que tem dois cascos, né? Duas unhas, né? Abertas. Então ele fala, irmão pé rachado, né? Irmão pé rachado. Que diz que o diabo tem o pé assim. Se você vai responder pergunta, eu vou dar pancada. Então começa a tipologia aí, dando pancada, e ele responde. E ela chega à conclusão. Esse espírito responde que foi um mascate que anoiteceu na casa dos moradores. Os moradores, para tomar o que ele tinha, porque ele levava joias valiosíssimas, o mata e o enterra no porão da casa. Foi denunciado, a princípio, essas paredes falsas despistaram a denúncia, mas pela insistência conseguiram encontrar a ossada, né, a caveira daquele... Bom, ao mesmo tempo, acontecia em Paris, nos salões luxuosos, a dança das mesas. E o pessoal se reunia em torno das mesas, as mesas levantavam o pé e ficava fazendo malabarismo, às vezes levantava até uma certa altura, flutuava, dançava, caía e quebrava, né? Caía e quebrava, mas eles começaram a fazer pergunta para as mesas, né? Para as mesas, convencionando um tanto de pancada para sim ou para não, e para responder. E elas respondiam. Kardec, que era Leon Hippolyte de Nézard de Rivail, né? O Rivail, que nasceu de uma família católica, tradicionalmente católica, mas foi estudar, feito o fundamental, né, a escola fundamental, foi estudar na Suíça, na escola de... na escola de Verdun, eu queria lembrar o nome dele, alguém me lembra o nome do... Pestalozzi, na escola de Pestalozzi. Aí, foi na escola de Pestalozzi, um instituto protestante, mais evangélico. Então ele tinha uma formação católica, mas uma instrução protestante. Então falaram para ele que as mesas respondiam. As mesas respondiam. Ele falou assim, que as mesas levante, dance, dê pancada. Isso eu estudei o magnetismo de Mesmer, né, que ele era um fã do Anton Franz Mesmer, né? Ele falou assim, isso eu sei, mas dizer que as mesas respondem, só se vocês me provarem que a mesa tem cérebro e tem nervos para responder isso aí. Mas, como ele tinha amizade com uma família, né, as irmãs... Boudin, né? As irmãs Boudin. Ele tinha muita amizade, tinha jovens que falavam. Ele resolveu assistir.
E ele começou a fazer pergunta também. Falou, aqui, atrás disso aqui tem alguma coisa. Tem alguma coisa. E, então, ele perguntou para eles assim, quem são vocês? Nós somos espíritos. Não se usava a palavra espírito. Ele falou, o que é espírito? O que são os espíritos? As almas dos homens que viveram na terra. Opa, aí tem coisa. Aí ele começa a investigar, investiga e começa a fazer perguntas, e perguntas inteligentes. E o Kardec veio preparado. Nessas perguntas, a princípio com 600 perguntas, ele montou o Livro dos Espíritos. Depois, numa segunda edição, ele aumenta as perguntas, vai para 1019, mostrando tudo. Se nós pegarmos o Livro dos Espíritos que nós estamos estudando, nós veremos que temos... que tem o fundamento da doutrina espírita, que depois foi desdobrado no Livro dos Médiuns, no livro o Evangelho segundo o Espiritismo, no livro Céu e Inferno e na Gênese, né? E depois tem mais alguma coisa que Kardec deixou escrito, que foi publicada depois do desencarne de Kardec, que é Obras Póstumas. Então, os espíritos responderam tudo nessas 1019 perguntas, mas está em forma, como nós vimos aí, em forma generalizada. Depois ele desdobra em outros livros. Aí mais tarde, é que se foi buscar na Bíblia os fatos, foi-se buscar na Bíblia os fatos, para confirmar, para ver que tudo que o Espiritismo fala está na Bíblia. Então eu selecionei aqui alguns versículos do Novo Testamento para mostrar que ele está no pensamento. Que os fatos espíritas, nós estamos falando só dos fatos espíritas, não estamos falando dos outros, né? Os fatos da interferência dos espíritos. Então nós vamos encontrar aqui, também das cidades vizinhas de Jerusalém, afluía muita gente, trazendo os enfermos atormentados por espíritos imundos. Todos eles eram curados. Está nos Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículo 16. Eu não vou fazer comentário disso aí, mas quem que eram quem atormentava? Espíritos imundos. Espíritos imundos, sempre fala espíritos sofredores, espíritos maus, do que nós falamos agora há pouco, espíritos brincalhões. Vamos ver outro pensamento. Mas o espírito maligno replicou-lhe, conheço Jesus e sei quem é Paulo, mas vós quem sois? Também dos Atos dos Apóstolos, capítulo 19, versículo 15. Isso aqui é bom esclarecer no primeiro vocês viram que os discípulos estavam fazendo cura, né? E traziam gente de cidade vizinha, não era só de Jerusalém que eles eram curados. Esse segundo aqui, Paulo ia para uma cidade, eu não me recordo o nome da cidade, estava anunciado que ia na cidade, e o Paulo já tinha a fama de expulsar demônio. Hoje nós sabemos que não é bem expulsar, era dialogar, falar com ele, como nós fazemos na sessão mediúnica. Conversamos, dialogamos com aquele espírito e procuramos passar as instruções que nós conhecemos, né? Mas teve metido a médio, vamos dizer assim, usar uma linguagem bem chula, né? Um suposto que se achava médio e começou a se antecipar. E tinha um endemoniado lá, né, um obsidiado, e ele falou, em nome de Paulo, em nome de Jesus, em nome de Paulo, eu te ordeno que saia. O Espírito olhou bem por baixo para ele, falou, eu sei quem é Jesus e conheço quem é Paulo. E você, quem que é? E para conversar com os Espíritos precisa ter moral, né? Então ele falou, e você, quem que é? Então, o Espírito, para saber que o Espírito conhece, os Espíritos obsessores conhecem muito mais do que nós podemos imaginar. Eis que falava com ele dois personagens,
era Moisés e Elias. Lucas 9:30. Isso aqui na transfiguração, quando Jesus faz a transfiguração no Monte Tabor, né? Ele se transfigurou, se tornou luminoso e os médios, que eram os espíritos que estavam lá com ele, João, Tiago e Pedro, né? Eram os 3 discípulos que acompanhavam nas reuniões que nós falamos para hoje. Para nós é uma sessão de efeitos físicos. Então, eles apareceram, Moisés e Elias, para ver que não eram só os espíritos maus que se comunicavam, não, viu? Que nem muita gente fala que é só o diabo. Apareceram Elias e Moisés, né? 2 espíritos, 2 luminares da espiritualidade. Bom, eu estou falando isso para citar, não vou entrar no mérito dessas questões, como eu já disse. Aqui tem uma recomendação que é muito importante, caríssimos. Não vos deixeis, né? Não deis fé a qualquer espírito, mas examinai se os espíritos são de Deus, porque muitos falsos profetas se levantaram no mundo. Está na primeira epístola de João, né? No capítulo 4, versículo 1. Ele falando, porque as comunicações de espírito eram conhecidas. As religiões sufocaram, tiraram isso da Bíblia, que a Bíblia, e com todo o respeito que me merece, a Bíblia, ela é ela é arranjada, viu, gente? É convencionada. Pelos concílios se fizeram e se colocaram o que lhe interessava. Muitas coisas que não interessavam, mesmo dos evangelhos, muitos evangelhos foi chamado apócrifo porque falava de mediunidade. Era o caso do evangelho de Bartolomeu, falava das comunicações do Espírito. E aqui está a prova que eles falavam com o Espírito, quando ele disse aqui, não deis fé a qualquer espírito, mas provai se o Espírito é de Deus. Provai pelo ensinamento deles, se eles falam coisa com coisa, né? E essa é uma regra para nós distinguirmos os espíritos também que Kardec passou para nós, né? Analisarmos. Eu estou terminando, gente. Não era para eu ter feito esse comentário que eu fiz antes, né, de falar da codificação, mas me veio na inspiração que achei que era importante. Então, por isso, eu acabei alongando a palestra. Era para ter terminado já. Perguntou-lhe Jesus, qual o teu nome? Respondeu o Espírito, Legião é o meu nome, porque somos muitos. Então, aquele demoninhado de Gadareno, que quebrava tudo, né? Ia entre os túmulos, machucando o endemoniado. Jesus perguntou, quem é seu nome? Jesus sabia. Por que Jesus perguntou, quem é seu nome? E ele respondeu, multidão, porque somos muito. Porque para mostrar que numa obsessão pode haver muitos espíritos assediando uma pessoa. Gente, eu estou alongando um pouquinho, mas isso é interessante a gente saber pensar nisso. Mas já... E apareceu uma espécie de língua de fogo que se repartiram e repousaram sobre cada um deles, e ficaram todos cheios do Espírito Santo. Eu coloquei entre aspas esse santo. E começaram a falar em outra língua. Está nos Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, versículo 3 e 4. Isso aí. Versículo 3 e 4. Esse Espírito Santo é um dos apóstolos da Bíblia, é uma coisa que introduziram, porque na Bíblia, no original, só existia a palavra Espírito. Alguém achou que Espírito Santo podia dizer, eu estou usando uma coisa, algo que eu ouvi da Teresinha. A Teresinha faz, no livro dela, faz essa colocação. Que Espírito tanto podia ser o Espírito bom como o Espírito mau. Então criou a designação,
o adjetivo qualificativo santo, para dizer dos espíritos bons. Mais tarde, a igreja achou que Espírito Santo era Espírito de Deus. E aí criaram essa palavra Espírito Santo. E criaram a Santíssima Trindade, que não tem lógica nenhuma. Para nós, espíritas, e para eles tem, com todo o respeito para eles. Criaram a Santíssima Trindade, né? Dizendo que é o mesmo. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Né? Que é o mesmo. Né? Então, mas não vamos discutir isso agora. Para nós, espírita, espírito são todos os espíritos desencarnados, como já falamos. E se nós chamarmos de Espírito Santo, diríamos ao Espírito que chegaram ao grau de perfeição, como Jesus era um Espírito Santo, né? Porque ele era perfeito. Foi o único Espírito Santo que veio na Terra para nós, né? Então, tá aí, gente. Se nós formos buscar tanto no Velho como no Novo Testamento, nós vamos ficar o dia inteiro falando de citações que se referem à interferência dos espíritos no mundo corpóreo. Mas nós vamos terminar, né? Nós vamos agora para os passes, gente. Uma boa semana para todos, né? Desculpa a gente usar um pouquinho bastante, né?